Fala aí galera, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios. Hoje, exercício da apostila Koch para o terceiro ano, Química 133, apostila 3, capítulo 9. Capítulo que fala de compostos nitrogenados e haletos. Vamos lá. Exercício de aplicação número 1. Fala o seguinte. Em 1851, um crime ocorrido na alta sociedade belga foi considerado o primeiro caso da química forense. O conde e a condessa de Beaucarmé assassinaram o irmão da condessa, mas o casal dizia que o rapaz havia infartado durante o jantar. Um químico provou haver grande quantidade de nicotina na garganta da vítima, constatando que assim que havia ocorrido um envenenamento com extrato de folhas de tabaco. Sobre a nicotina são feitas as seguintes afirmações. Então temos aqui a estrutura da nicotina. Primeiro, contém 2 heterociclos. Vamos lembrar o que é um heterociclo. Ciclo, cadeia fechada, então de fato eu tenho aqui 2 ciclos. Heterociclo significa que nesse ciclo eu tenho um heteroátomo. Então aqui eu tenho um heteroátomo, que é o nitrogênio, e aqui eu tenho outro heteroátomo, que é o nitrogênio. Lembrando que heteroátomo é aquele átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, de fato, essa primeira está correta. Segunda afirmação, apresenta uma amina terciária em sua estrutura. Amina é quando eu pego da amônia, que é o NH3, e troco esses hidrogênios, pelo menos um deles, por radicais orgânicos, por carbono. Então, terciária significa que eu troquei os 3 hidrogênios, as 3 ligações simples, por carbono. Vamos analisar aqui, ó. Esse N está ligado a carbono, carbono, carbono. De fato, aqui eu tenho a minha amina terciária. Cuidado, aqui eu não tenho um grupo amina, tá? Então isso daqui é um anel chamado piridina, é uma coisa um pouco mais elaborada que a gente estuda a nível de graduação. Não se preocupe com isso, é raro isso aparecer. Saiba as funções nitrogenadas que a gente trabalhou e as que a gente vai trabalhar por enquanto, mas aqui não se preocupe, tá? Quando eu tenho esse N fazendo uma ligação dupla aqui dentro desse ciclo, ok? Então, eu tenho, de fato, uma amina terciária. Também está correta essa afirmação. Possui fórmula molecular C10H14N2. Vamos contar. Carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 2 nitrogênios, vamos contar os hidrogênios. Lembra que hidrogênio é o que falta para completar as ligações de todo mundo aqui. No caso, só os carbonos que estão com o hidrogênio aqui escondido. Então é 1, 2, 3, 4. Aqui não tem nenhum. Aqui eu tenho 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De fato, essa é a fórmula molecular. Assim, as 3 afirmações estão corretas. Alternativa E. Molécula da nicotina. Vira e mexe, aparece isso em exercício dessa molécula para você analisar, ok? Vamos lá, agora exercício número 2. Em 2015, a dengue aumentou muito no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 4 de janeiro a 18 de abril de 2015, foram registrados mais de 745 mil casos notificados de dengue no país. A região sudeste teve o maior número de casos notificados em relação ao total do país, seguido da região nordeste. A forma mais grave da enfermidade pode ser mortal. Nesse período, teve-se confirmação de 229 óbitos, o que representa um aumento de 45% em comparação com o mesmo período de 2014. São recomendados contra o Aedes aegypti repelentes baseados no composto químico que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, ele trouxe aqui esse composto para a gente. Pela nomenclatura IUPAC, o nome correto desse composto é... Primeira coisa, identificar qual que é a função orgânica dele. Tem aqui, ó, um C-O ligado com N. Tem aqui uma amida, ok? Essa amida é terciária, tá? Aqui tudo substituído por carbonos. Perceba que no N eu tenho radical etil aqui, radical etil aqui. Então, tenho os meus 2 radicais etil. Na hora que eu for analisar o nome, tem que ser um NN dietil. Ó, cuidado aqui, às vezes você olha rápido, acha que é um metil. Não é, tem um carbono aqui e tem outro aqui. Então, tenho NN dietil. Aqui a gente já elimina uma das possibilidades. Agora, preste atenção. Se eu analiso essa estrutura aqui, ó, benzeno ligado com a amida, eu ensinei para vocês que essa estrutura leva o nome de benzamida, ok? Essa estrutura aqui tem aí o nome de benzamida. Agora,
Se eu quero numerar, porque olha aqui, eu tenho ainda um radical metil aqui para considerar. Esse radical metil, coloquei aqui, ó, posição 1, porque esse é o do grupo funcional. Então, contando 1, 2, 3. No carbono 3 do meu ciclo, eu tenho um metil. Por isso, essa é a alternativa correta. Então, olha só. NN, dietil, ou seja, 2 radicais etil ligados no N. No carbono 3 da benzamida, eu tenho um radical metil. Lembrando que esse é o carbono 1, então, consequentemente, esse vai ser o carbono 3 da benzamida, ok? Seguindo agora, exercício número 3, ele fala o seguinte: o composto CH2CHCN é muito utilizado na fabricação de polímeros acrílicos, como, por exemplo, as lãs sintéticas denominadas Orlo. As lãs sintéticas são apropriadas para a confecção de agasalhos e cobertores. Sobre esse composto, é correto afirmar. Então, vamos lá. Tenho aqui esse composto. Cuidado aqui, tá? Se eu não conseguir enxergar, eu tenho que abrir as ligações. Então, esse carbono está fazendo as 4 ligações dele, né? 2 com hidrogênio e é uma dupla. Aqui está dupla, hidrogênio com outro carbono. E esse carbono, para satisfazer as ligações dele, ele precisa fazer uma tripla com o nitrogênio. Assim, eu satisfaço também as ligações do nitrogênio. Isso daqui é uma função que, não sei se você assistiu o vídeo ou não, vamos lembrar aqui, é uma função conhecida como nitrila. Vamos analisar aqui. Primeira coisa, pertence à função amina. Não é função amina, ok? Amina seria se o nitrogênio fizesse apenas ligações simples. Apresenta cadeia heterogênea insaturada. Vamos ver. Insaturada está aqui, ó, tem a dupla entre carbonos. Heterogênea tem que ter heteroátomo. Esse N não é um heteroátomo porque ele não está entre os carbonos, então ela não é heterogênea. Apresenta carbono assimétrico. Carbono assimétrico é a mesma coisa que carbono quiral, ou seja, aquele carbono que está ligado a 4 tipos de 4 grupos diferentes. Perceba que aqui, ó, eu tenho que ter um carbono que faz apenas ligações simples para poder analisar se ele é assimétrico ou não. Não tenho nenhum carbono aqui que tenha apenas ligações simples. Assim, não tem carbono assimétrico. Apresenta isomerismo geométrico. Isomeria geométrica, nesse caso aqui, seria se, por exemplo, analisando essa dupla, esse carbono tivesse ligado a coisas diferentes. E ele não está, ele está ligado a hidrogênio e hidrogênio. Então, não tem isomeria geométrica. E, por fim, sobra para a gente, como eu disse, ele é do grupo nitrila, então ele tem um grupo funcional chamado de nitrila ou também cianeto, ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Exercício número 4 agora para a gente analisar. Das seguintes aminas, etilamina, dimetilamina, trimetilamina e metilfenilamina, quantas são secundárias? Vamos lá. Tenho que desenhar cada uma delas. Então, tá aqui. Etilamina significa que eu tenho um grupo etil ligado numa amina. Como eu tenho apenas o grupo etil, o N, as outras 2 ligações do N vão ser com hidrogênio. Então, tá aqui um grupo etil e o NH2. Dimetilamina, ou seja, das 3 ligações do N, 2 são com radicais metil, a outra com hidrogênio. Trimetilamina, as 3 ligações do nitrogênio são com metil. E por fim, metilfenilamina, eu tenho de um lado metil, de outro lado fenil. O que sobrou eu ponho o hidrogênio. Ele quer aminas secundárias. Secundárias são aquelas aminas que justamente têm, das 3 ligações do nitrogênio, tem 2 radicais orgânicos. Perceba que aqui eu tenho apenas 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2 radicais orgânicos. Então, essa e essa daqui são as aminas secundárias. Essa daqui é primária e essa é terciária. Então, eu tenho apenas 2 aminas secundárias nesse exercício. Por fim, para fecharmos aqui, temos o seguinte exercício. A figura abaixo representa uma molécula importante na síntese da vitamina B9, ácido fólico, realizada pelas bactérias intestinais. Com relação a essa molécula, afirma-se: primeiro, é um composto de função mista e que apresenta função aldeído. Vamos analisar aqui. COOH não é aldeído, é função ácido carboxílico. NH2, função amina, não tem função aldeído. Está errada essa afirmação. Aldeído seria C-O e só um H, não teria esse OH. O nome é ácido para-aminobenzoico. Vamos lá. Tenho 2 grupos funcionais. A prioridade é o grupo ácido aqui.
Se eu analiso ele aqui, ó, o benzeno como carbono 1 aqui, esse é o carbono 2, 3, 4. Vamos adotar a referência. Referência aqui é esse. Ao lado, lembra que orelha, orto, depois mão, meta e por fim, no outro extremo, pé, para. Esse grupo, quando eu considero ele como radical, é o radical amino. Então, eu tenho aqui um ácido para amino benzoico. Esse daqui é o ácido benzoico, ok? Então, está correta essa afirmação. A afirmação 3 apresenta um anel aromático com 2 ramificações. Vamos lá, anel aromático está aqui. Eu substituí 2 coisas no anel aromático? Sim, substituí. Está aqui, ó, um NH2 é um radical e essa carboxila é outro radical. Também está correto. E, por fim, apresenta a função nitrila. Não apresenta a função nitrila, apresenta a função amina, ok? Assim, essa afirmação está errada, sobra para a gente como correta a alternativa B, ok? Fechamos aqui esse módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.